Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, de repente uma crise. Clima tenso no Fluminense, time eliminado da Copa Sul-Americana. E tem mais, técnico Renato Gaúcho pediu para sair. Depois do empate com o Lanús no Maracanã, ele anunciou que tá fora. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, e eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, gente. Caramba, bom descanso para o Renato. O Renato que assumiu o Fluminense em abril desse ano. Foram 42 jogos, 21 vitórias, 9 empates, 12 derrotas. A diretoria do Fluminense, claro, está buscando um novo treinador. Deixa eu conversar com o Fábio Jupa. Novidades nesse sentido aí? Pô, que crise do nada, Jupa. É isso, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tem novidade, sim. A reunião para definir o nome do substituto do Renato está acontecendo nesse momento aqui nas Laranjeiras. Mais cedo, a gente flagrou aqui a chegada do executivo de futebol, Paulo Angione, do presidente Mário Bittencourt, as imagens sendo Repsine e Leandro Luna. Eu conversei com o Paulo Angione, ele disse que era complicado para o Fluminense arrumar um novo treinador nesse momento, mas como ainda faltam alguns dias para o próximo jogo, era possível acontecer. Tem alguns nomes sendo especulados, como o do Cuca, mas o presidente Mário Bittencourt negou que tenha feito contato com ele ou com qualquer outro. O fato é que o pedido de demissão do Renato pegou a diretoria de surpresa, não só pela decisão, mas como pela forma como ela aconteceu. O Renato comunicando ainda na entrevista coletiva a saída dele, contrariando aquele protocolo de deixar o Fluminense oficializar essa saída. Se o Fluminense não se acertar com ninguém até o fim de semana, o Marcão, auxiliar permanente, dirige o time contra o Botafogo, clássico da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Escobar. Valeu, Fábio Jupa, muito obrigado, meu camarada. Vamos ver como é que foi o jogo, então, que levou esse pedido de demissão do Renato aí. Um recital de respostas atravessadas. Mas quantas substituições você quer que eu faça? Queria que eu colocasse o Lima no lugar de quem? Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Menos de 6 meses depois de chegar ao Fluminense, viver classificações inesquecíveis até a semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Hércules pro gol, acabou! Gol! Histórico! O Fluminense foi eliminado nas quartas da Sul-Americana. Mata-mata, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, como aconteceu hoje. O Renato insistiu no Everaldo como titular. Ele que não faz um gol desde o início de agosto. O Everaldo é um cara que não aparece para a torcida, mas ele aparece muito para o time. Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Não está fazendo gols? Acontece, não está fazendo gol. Mas no geral ele contribui bastante. O Fluminense começou melhor contra o Lanús. Lúcio Acosta quase fez de cabeça. E o Canóbio, antes dos 20 do primeiro tempo, colocou o time do Renato na frente do placar. Jogada legal do Serna pela esquerda, ajeitada do Lúcio para o meio da área. E um voleio do Canóbio, ficou bonito, hein? Ainda teve bola na trave do Samuel Xavier. E o time terminou o primeiro tempo com 10 finalizações contra só uma do Lanús. Aí veio a segunda etapa. Nós tomamos o gol de empate, tentamos ir para dentro deles, fiz algumas substituições, coloquei mais atacantes, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o segundo gol. Vamos explicar direitinho as mudanças do Renato. Posso errar? Posso errar, sim. Eu sou humano, mas é difícil. É difícil porque eu trabalho com jogadores no dia a dia. No intervalo, já tirou o contestado Everaldo para colocar o ídolo Cano. E também saiu Hércules para a entrada de Otávio. Saiu Hércules porque ele pediu para sair. Tirei o Everaldo porque ele não estava numa noite boa, coloquei o Cano.
O Flu teve grandes chances de fazer 2-0. Martinelli. E Freitas chegaram perto. Mas aí, numa ótima troca de passes, o Lanús empatou. Aquino. E o Renato começou a encher o time de atacantes. Saiu Serna, entrou Keno. Saiu Acosta, entrou John Kennedy. E ele ainda tirou Canóbio para colocar Riquelme. E as chances não aumentaram. Posso errar? Posso errar, sim. Eu sou humano. Mas é difícil. O Flu piorou. Correu o risco de levar a virada. E nos acréscimos, uma despedida dura da Sul-Americana. Cano cabeceou na trave. Nós saímos de uma competição que a gente tinha todas as condições de passar e chegar numa final. O Renato foi xingado pela torcida e respondeu com pedido de demissão. Todo mundo é treinador hoje em dia. Todo mundo pega a rede social, opina. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. Vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Boa noite, gente. Pedrosa, 2 tempos tão distintos. Um Fluminense que tinha uma hegemonia forte no Maracanã em competições internacionais. O Fluminense que era muito superior ao Lanús. Mas coisas do futebol que às vezes nem tudo a gente consegue explicar. Mas pelo que a gente consegue, o que você acha que foi determinante para essa eliminação do Fluminense que surpreendeu todo mundo, tá? Claro. Eu não sei a vocês, mas a mim com certeza. Claro. Boa tarde, Fernanda, Venê, galera de casa. O pior de você constatar é que essa Sul-Americana tava com a carinha do Fluminense. Se a gente fosse pegar a história da Sul-Americana, o Fluminense é o time que se classifica sem precisar de playoff. O Fluminense é a equipe que mostrava o futebol mais consistente, até em comparação com o Atlético Mineiro, que é o outro brasileiro que está na competição. O Fluminense não foi aos trancos e barrancos igual ao Atlético. O Fluminense passou bem. E tudo que se esperava dentro do Maracanã era mais uma classificação do Fluminense. Tanto é que o primeiro tempo, o retrato do jogo foi esse. Fez 1-0 com um belíssimo gol do Canóbio, inclusive até coloquei isso nas minhas redes sociais. Entre quartas de final, oitavas de final de Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, são 8 jogos. O Canóbio participou de 6 gols, Sim. O que mostra a importância desse jogador, principalmente nos momentos decisivos em que ele cresceu. E aí, o time do Fluminense, no primeiro tempo, mostrava, cara, daqui a pouco o Fluminense faz o segundo, daqui a pouco o Fluminense faz o terceiro, e não foi nada disso que aconteceu. No segundo tempo, o técnico Renato Gaúcho desfigurou o Fluminense, que fez um bom primeiro tempo, o Fluminense que estava com a classificação encaminhada. E aí ele explica na coletiva, ele falou, o Hércules não se aguentava em pé, por isso que ele tirou o Hércules e colocou o Otávio. Beleza, então por que o Hércules jogou o último jogo? Por que o Hércules tem jogado várias e várias partidas seguidas, se no momento mais decisivo que você precisava de um jogador como o Hércules, que não é só um volante de contenção, de força física, mas que também faz gol, também é um cara decisivo lá na frente, por que o Hércules tem que sair na metade do segundo tempo, na metade do jogo, digamos assim, no momento que o Fluminense precisava? Entre outras substituições. Se você for olhar, John Kennedy, o cara não joga. Na hora do vamos ver, ele coloca o Kennedy para jogar. O Keno ficou fora do banco no primeiro jogo. Fora do banco. Quem ele colocou? O Keno para jogar. Entre outras substituições, como o Riquelme e Felipe, que é uma fogueira danada botar o moleque nessa situação, mas, mais uma vez, mostra a incoerência do Renato. A coerência do Renato foi 0 ontem. Então, assim, dá para colocar tudo na conta do Renato? É óbvio que não. Mas que ele tem uma grande parcela de culpa pelo que aconteceu ontem, sem dúvida alguma. Ainda mais, se você for levar em consideração, o argumento que o próprio Renato sempre utilizou. O quê? Dinheiro. Ontem eu consegui buscar informação sobre a folha salarial do Lanús. Sabe de quanto que é? 2 milhões e meio de reais. Isso é folha de Série B aqui no Brasil. 2 milhões e meio de reais. O Fluminense... Talvez o Goiás tenha essa folha. O Fluminense tem uma folha de 19. O Fluminense investe nessa janela de meio do ano cerca de 100 milhões de reais. Então, assim, se fosse pelo argumento que ele sempre utiliza, que se eles tivessem dinheiro, eles iam poder cobrar a obrigação e tudo mais, o Fluminense era para ter passado com o pé nas costas. Só que o futebol não funciona dessa maneira. Então, assim, o Lanús é uma equipe mais fraca do que o Fluminense? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Mas o Lanús é uma equipe que
é bem postada taticamente, é uma equipe que tem um contra-ataque rápido, que veio crescendo também durante a competição e conseguiu eliminar o Fluminense dentro do Maracanã. E sem dúvida alguma, digo isso, agora é muito fácil contestar o elenco do Renato. Agora é muito fácil contestar o que o Fluminense tem de time. O Fluminense tem time suficiente para poder vencer o Lanús, para poder passar do Lanús. Então, para mim, o trabalho que foi feito ontem pelo Renato Gaúcho, sem nem falar da coletiva, que eu acho que a gente vai falar bastante, tem que falar muito das coisas que ele falou, cara, o Fluminense foi decepcionante ontem. E olha só, ô Vene Casagrande, isso é uma coisa do futebol que não é novo, tá? E sempre existiu nessa questão de, o brasileiro, o Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado do mundo, porque o último ganha do primeiro, o primeiro... enfim, e sempre será assim, porque é assim que a gente funciona. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano é assim. Às vezes, não é só o quanto você investiu, não é o quanto que você é o favorito para aquele jogo, é o quanto você teve você estava plugado durante 90 minutos. E aí teve um momento não acho nem que o Fluminense ficou disperso, tá? Mas que não foi efetivo, porque ele teve muitas chances, ficou nessa sensação assim, eu tive essa sensação no primeiro tempo, principalmente. A qualquer momento o Fluminense vai fazer mais um. E daqui a pouco eles fazem um gol. E daqui a pouco vai amassar o Lanús. Porque aquilo estava acontecendo. E no segundo tempo, tudo desandou. Exatamente. Mudou da água para o vinho. E se a gente analisar os 4 tempos desses 2 jogos entre Fluminense e Lanús, eu acho que o primeiro tempo que o Fluminense fez ontem foi a melhor exibição entre os 2 times. Verdade. Porque o primeiro tempo que o Fluminense fez ontem foi muito bom. Massacrou o Lanús. Para mim era questão de tempo no segundo tempo o Fluminense fazer o resultado e conseguir a classificação, mas não aconteceu. E o Pedrosa explicou muito bem o porquê não aconteceu, muito graças ao Renato Gaúcho. Eu não vou dizer aqui que a eliminação é por culpa dele, mas o que ele fez ontem no segundo tempo nas mexidas, obviamente influenciou de uma maneira extremamente negativa para o Fluminense sair do Maracanã eliminado nessa competição. Mas essa falta de critério talvez é o que mais chateou o torcedor, você concorda? Aí que tá, e aí eu vou entrar num outro ponto aqui. Eu vi que o Otávio, volante, reclamou da torcida dizendo que a torcida jogou contra. A gente tem essa sonora aí, a gente vai botar daqui a pouco. Particularmente, eu não acho que a torcida jogou contra. Eu acho que o time jogou muito mal e a torcida cobrou dos jogadores. Eu acho que o Otávio ele tinha que pensar o seguinte, nossa, se a torcida tá cobrando da gente dentro do Maracanã num jogo extremamente decisivo, é porque nós dentro de campo não estamos representando. E para mim, isso aconteceu. Então o Otávio não tem que reclamar do torcedor, pelo contrário, ele tem que elogiar o torcedor que mesmo numa quarta-feira, ingresso caro, 9h30 da noite, estava lá comparecendo ao Maracanã e tentando fazer o time jogar melhor. Ele tá jogando no Fluminense, ele vai ter pressão, ele acha que tá jogando onde? É perfeito, você tocou no ponto que eu ia tocar. Olha a camisa que ele tá vestindo. Se ele não quiser essa pressão, ele vai jogar num time menor. Ele vai jogar num time pequeno, ele está jogando num time grande. Então não dá para um jogador, após uma eliminação, dizer que a torcida jogou contra os jogadores. Pelo contrário, a gente pôde ver uma outra situação. Os jogadores não deram conta dentro de campo, graças às alterações do Renato Gaúcho no segundo tempo e graças também às exibições individuais de alguns jogadores. Inclusive do próprio Everaldo, que perdeu alguns gols ali no primeiro tempo. Isso precisa ser dito. Isso aqui não é uma crítica. Eu quero que o Everaldo saia do Fluminense. Não é isso. Mas a gente é pago para analisar o lance, analisar o jogo. E o Everaldo ele perdeu oportunidades que um outro jogador não perderia. Olha só, e uma confusão entre os torcedores do Lanús atrapalhou aí o início do